sustentável vez do ser vai dizer o seguinte: e era, posso assim dizer, como o leito do rio de Heráclito, não nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo rio. Então, Heráclito é famoso pela sua frase ao afirmarmos que o rio e nós mesmos estamos sempre em transformação. Então, se alguém, de repente, for banhar hoje num determinado rio, uma cachoeira, e for retornar a esse mesmo ambiente amanhã, tanto a água que passou, vai passar hoje, não vai ser a mesma que vai passar amanhã, e nós mesmos, segundo Heráclito, não seremos o mesmos amanhã ao retomarmos esse rio, a essa cachoeira ou o próprio mar. Isso significa que há uma transformação contínua a todo momento. A única constância, aquilo que é de fato constante para o Heráclito, é a mudança. Então ele entende que, e olha que ele está num período que ele não tinha tecnologia, técnicas na área da química, da biologia, é o início do pensamento, digamos, científico, a ciência de fato entendida assim na modernidade, mas podemos entender os pré-socráticos nessa busca científica de entender a realidade. E é interessante que hoje nós já temos confirmados que nosso corpo vai estar sempre tendo as suas transformações celulares, enfim, o próprio cabelo, no dado momento cai, nasce outros, e a gente não percebe porque são detalhes de modo sutil, tem uma sutileza nesses aspectos de mudança, que para o Parmênides seria superficial, porque não denota o nosso ser, mas para o Heráclito isso é importante, essas transformações podem, em alguma medida, ir nos formando e nos caracterizando em seres distintos, ou seja, a gente nunca é o mesmo em determinados momentos. Então, essa transformação sutil, a gente não percebeu quando éramos crianças, ao transformar em adolescentes e até chegarmos à fase adulta ou, posteriormente, à fase próximo à velhice, à vida já mais idosa. Então, foi acontecendo as transformações de uma maneira muito lenta, uma maneira que é imperceptível, mas isso ficou conotado ao ponto de nos transformarmos a totalidade do nosso corpo, seja não só de tamanho, mas a forma desse corpo, né? Como nós nos encontramos, e isso pode até afetar a maneira que nós nos identificamos. A gente pode ter uma autoestima, uma baixa estima, a partir daquilo que a gente interpreta ao relacionar com o próprio corpo. Na narrativa, tem vários personagens, né? Eu quero destacar os quatro elementares deles, né? Os quatro que eu interpreto principais, que é o Thomas. Ele é um médico, um médico cirurgião, ele é alguém que vive uma perspectiva de relacionamentos afetivos donranescas, ou seja, ele tem várias parceiras amorosas. A obra se passa nos anos 60, em 68, especificamente. Esse ano é muito significativo para a história, porque 68 teve várias manifestações pelo mundo afora, inclusive em Praga, teve a Primavera de Praga. Tem um outro personagem, que é o Franz, ele é um professor de teologia, é alguém casado, mas ele tem relacionamentos extraconjugais. Ele não é necessariamente um Dom Juan, ele não é uma pessoa de libertina, vamos dizer assim, com a sua forma sexual de ser, mas ele vive, digamos, a postura, vamos dizer assim, de adultério, mesmo ele sendo uma pessoa que tentou se ser mais moralista, reservada com isso. Então, Thomas, o Franz, temos a Teresa, que é uma personagem que vive no interior da Tchecoslováquia, conhece o Thomas numa dada ocasião e acabam tendo um relacionamento. A Teresa se encanta com o Thomas, fica envolvida emocionalmente e ela entende essa relação como uma leveza que ele poderia lhe proporcionar com a ideia de amor, a idealização do amor, lhe daria essa garantia de uma leveza da vida, mas ela entra em conflito, pois ela constata que esse parceiro chamado Thomas, que tem uma configuração de relacionamento durranesca, tem outras mulheres e ela entra em conflito. Então ela tem ao mesmo tempo alegria e sofrimento juntos, né? Porque ela está alegre de estar com alguém que tem uma química, não somente sexual, mas de afeto. Ela se sente ao mesmo tempo bem relacionada com ele, ele tem um tratamento com ela que não é o mesmo que ele tem com as outras mulheres, mas ela não é tão exclusiva assim, e ela queria ter essa exclusividade. E essa mesma personagem, e é o ponto que eu quero destacar, colocando em diálogo com Heráclito, né, que eu estava falando, ela vai olhar sempre para o espelho. Tem, para quem não leu o livro, para quem já leu, vai relembrar, mas quem esteja lendo o livro vai se deparar com esse elemento e vale a pena a reflexão, principalmente que eu vejo que há mulheres vendo o curso. E ela vai olhar para o corpo, ela é uma mulher muito jovem, bonita, o autor na narrativa coloca essa caracterização que ela tem, enfim, ela é uma mulher atraente para muitos homens. O próprio filme é interessante que há passagens
desse momento dela se olhar para o espelho, vale a pena ver o filme, apesar do próprio autor não ter gostado muito, mas, na minha opinião, vale a pena ver o filme. Óbvio, a obra tem a sua riqueza peculiar, que não vale a pena a comparação. E esse olhar para o espelho, ela vai vendo as suas transformações. Há momentos que ela se sente um incômodo, porque ela está buscando o seu ser. Ela vai buscar a sua alma. Então, ela tem um conflito entre o corpo e a alma. Olha o debate aqui platônico, vamos dizer assim. Então, ela olha para o corpo e ela quer entender aonde que está, de fato, o seu ser. Se é resumidamente no corpo, nas transformações que ela está tendo ao longo da vida, principalmente enquanto mulher, e também ela se pergunta onde está seu ser, se é de fato a alma, e caso a alma exista, onde que está esse elemento do espírito. Então, a narrativa nos coloca essa confrontação. Quem de fato nós somos? Enfim, que pode ser que aquilo que se diz de uma subjetividade como a alma com o espírito seja mera construção imagética, uma imaginação de diferentes religiões. E nós somos parte de, digamos, de uma herança educacional, histórica, que pode ter nos influenciado a uma determinada crença, e se for olhar, pode ser que nada disso existe. Mas a narrativa não afirma se existe ou não. É apenas coloca em reflexão isso. Não há um posicionamento na narrativa se a alma existe, se espírito existe, e se caso exista de fato o nosso ser. E se existe, será que ele se transforma tal como o corpo é transformado ao longo do tempo? Isso fica em debate. O Thomas, que é esse personagem que eu acabei de falar, que é alguém que vive um relacionamento com diferentes parceiras, e ele é um médico, cirurgião, há uma passagem interessante que ele se pergunta aonde que ele, tocando no corpo dos seus pacientes, fazendo os exames, fazendo as cirurgias, melhor dizendo, aonde está o ser dessas pessoas? Já que ele está modificando a anatomia delas. Ele está buscando a cura ou o remediamento de uma determinada doença. E ele se pergunta, na narrativa nos aparece esses trechos. Então, a obra Sustentável Livez do Ser, eu li várias vezes, porque é um texto que eu estudei como tese de doutorado. Vocês receberam o e-book, né, desse livro, que é a minha tese. Então, eu não vou focar em ler partes, alguns momentos eu vou lê-los, mas é interessante, quando reler essa obra, quem já estiver lendo, não ter pressa, né? Às vezes eu vejo algumas explanações de técnicas de leitura dinâmica, rápida, pode ser que para algum tipo de texto técnico faça sentido, uma bula de remédio. Mas literatura não é para ter pressa. Literatura é para você ter, digamos, uma fruição, você ter uma contemplação diante daquilo que você está tendo contato. É o mesmo que dizer para alguém, veja uma série que você quer muito assistir, um filme, e aí coloca no modo de acelerar. Não faz muito sentido. Porque se tiver cenas lentas naquele filme, o diretor, os atores envolvidos, colocou de modo proposital aquela lentidão para ter algum tipo de impacto no espectador. Então não adianta a gente reproduzir a rapidez do mundo que vivemos atualmente, essa aceleração própria do mecanismo de trabalho, para a arte. Então a arte necessita esse contato de uma espera, de uma duração. Então não é necessário ter pressa para ler o livro, para terminá-lo. É interessante lê-lo de uma maneira contemplativa, de estar atento a muitas frases que o autor vai colocar, como essa que eu acabei de dizer do Thomas fazendo a cirurgia e se perguntando aonde está o ser do paciente que ele está fazendo esse procedimento médico. A mesma pergunta vai aparecer na Teresa a olhar para o espelho e se questionar onde está o ser dela. Se é de fato no corpo ou se é no espírito, e se caso seja o espírito, se a nossa alma está transformando. Bom, então há esse diálogo. Então aqui, a obra de Milan Kundera, como eu coloquei, apresenta de início tanto Parmênides, passagens, muito sutil, 9 vezes aparece o Parmênides. Eu vou até fazer uma leitura para vocês, isso está no livro, foi a pergunta que Parmênides fez a si mesmo no século VI, antes de Cristo. Segundo ele, o universo está dividido em duplas de contrários, a luz e a obscuridade, o grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não ser. Então, o Parmênides, ele já constata, vai dizer a narrativa, essa dualidade da realidade. Existe o dia e a noite, o masculino e o feminino, existe o aspecto da juventude, da velhice, existe o elemento da raiz,
pensa em uma árvore, né? Existe a raiz, mas ao mesmo tempo existem os galhos, que vai para o rumo do céu. Ao mesmo tempo que tem algo profundo na terra, tem algo em busca do celeste. É assim a condição humana. Tudo que ele está colocando aqui tem um aspecto simbólico. O ser humano é enraizado no seu corpo, no seu aspecto geográfico de onde ele vive, o seu espaço de cidade onde se encontra, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma perspectiva mental, num teor espiritual, que busca algo que esteja fora desse planeta, algo espiritual. Então a gente está nessa dualidade, e o Parmênides coloca essa reflexão. Ao mesmo tempo que a gente tem as sombras, ele vai falar a obscuridade, existe a busca pela luz. Enfim, e a narrativa continua, isso está no livro, né? Parmênides respondia: o leve é positivo, o pesado negativo. Teria ou não razão? Olha, vou repetir a narrativa. Parmênides respondia: o leve é positivo, o pesado é negativo. Teria ou não razão? Essa é a questão. E não é à toa que ele está colocando essa frase, porque o livro chama Insustentável Leveza do Ser. Então, o leve já é algo condizente na perspectiva parmenidiana, de Parmênides, como algo positivo. Mas positivo a partir de qual critério? O pesado é negativo a partir de qual critério? Isso que a gente vai refletir nesse encontro de agora. Uma coisa é certa, continua a narrativa, a contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. Então, o próprio narrador, o Milan Kundera, vai colocar que, isso num livro chamado A Arte do Romance, deixa eu pegar aqui. Esse texto aqui é formidável, pessoal, vale a pena a leitura, né? É um, é uma seleção de ensaios e entrevistas, pronunciamentos do autor em eventos públicos que ele foi premiado pelas suas obras literárias, e ele foi publicado já no final, em 1986, né? Na metade dos anos 80. E a Estrela da Leveza do Ser foi 2 anos antes, né? Então, a arte do romance, há diversos momentos que vai apresentar, é um texto ensaístico, ou seja, não é ficcional, são falas, digamos, com teor teórico, de uma visão literária, filosófica, psicológica do Milan Kundera. Para mim, é um dos textos mais belos de ensaio dentro da literatura, das ciências humanas. Reli várias vezes, e ele vai colocar essa perspectiva que a obra A Insustentável Leveza do Ser tem esse fundamento de entender exatamente esse mistério, porque a leveza pode ser traduzido com outros termos, né? Poderíamos dizer que a leveza é uma busca de uma felicidade, ou uma busca de um fim de conflitos, uma espécie de um idílio. Bom, e isso vai estar tudo mais claro nesse livro A Arte do Romance. Durante a minha fala, a gente vai retomar isso como felicidade ou idílio. Platão, que eu havia falado para vocês na pintura, ele vai aparecer 2 vezes no romance. E eu vou citar aqui um trecho, né? Vou falar aqui. Lembrou-se do célebre mito do banquete de Platão. A obra de Platão todos os livros de Platão são diálogos, vocês devem saber bem disso. E o livro específico chamado Banquete vai tratar a questão do amor. O que é o amor? Então reuniu-se vários filósofos, diga-se de passagem, homens, próprio da cultura patriarcal da época, né? E eles estão discutindo, dentre eles o Sócrates, que é o grande mestre, ele fica mais escutando. Ele só vai falar no final, vamos dizer assim, de fato, e ele dá uma resposta muito interessante. Vou chegar lá. Então, esse livro quer entender o Tratado do Amor. E aí o Milan Kundera vai expor esse texto, né, filosófico. Lembrou-se do célebre